A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê uma punição mais dura a invasores de terras. A Assembleia do Rio Grande do Sul também foi nesse sentido. E aí, vale a pena a gente fazer essa análise aqui. Deputados do Rio Grande do Sul aprovam um projeto que prevê punição a invasores de propriedade. E eu assino embaixo, tá certinho. Com 35 votos favoráveis e 14 contrários, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o projeto de lei 154 de 2023, que prevê sanções administrativas e restrições a invasores de propriedades, tanto rurais quanto urbanas. A aprovação na terça-feira, o texto veda o recebimento de auxílio, benefícios ou a participação do invasor em programas sociais. Também impede a nomeação do invasor em cargo público ou a contratação de serviços pelo poder público de forma direta ou indireta. Abre aspas. O Rio Grande do Sul é um dos maiores núcleos de agronegócio do país e, historicamente, alvo de invasões e ataques de entidades que se identificam como movimentos sociais, mas que promoveram violência e grave ameaça nas invasões que patrocinam ao longo do tempo, inclusive com perda de vidas humanas. A atual explosão dessas invasões pelo país e o indicativo de ampliação desses atos criminosos pelo Estado brasileiro é indicativo de que esta casa precisa normatizar a matéria, diz um trecho da justificativa do projeto apresentado pelo deputado Gustavo Victorino, que é do Republicanos. Olha, o que a gente percebe é que há uma pressão da sociedade que não se agrada com invasores de terra, né, com o MST e demais grupos, e essa pressão da sociedade se dá em cima dos deputados, tanto federais quanto estaduais. Enquanto que o governo Lula vem na contramão. Ele não ouve o anseio da população. Ele não ouve o que a população quer. Ele ouve o interesse dos grupos que fomentam a narrativa lulopetista dele ali. Então, tem que dar parabéns aqui à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul pelo grande acerto. Pessoal, aconteceu uma votação importante e interessante no STF. O Paulo Bilinski chegou a comentar o caso aqui, né? Por 8-3, o STF decidiu que banheiro masculino é para homem e feminino para mulher. Trans não pode usar banheiro feminino. O STF decidiu que trans não pode usar banheiro feminino. Repetiu aqui o Paulo Bilinski. Vamos lá. Vamos entender essa situação, que não é bem assim a decisão do STF, mas foi uma decisão acertada do STF. Aconteceu o seguinte, o STF ele rejeitou uma ação que poderia permitir o uso de banheiros femininos por pessoas trans. E aí, por 8-3, o STF definiu, mas não no mérito, ou seja, ele não definiu que pessoas trans não podem usar banheiro feminino. Não foi essa a decisão do STF. Ele definiu que este assunto é um assunto que não tem repercussão constitucional. O STF só pode julgar coisas que têm a ver com questões constitucionais. Então o STF, por questões processuais, falou, olha, isso aqui não deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui deveria ser julgado em outras instâncias. Foi interessante porque o STF reconheceu uma coisa que ele deveria reconhecer em vários outros casos, como do porte de drogas, por exemplo. Isso não é assunto do STF, isso é assunto do legislador. É o legislador que tem que decidir isso. Mas tem uma outra matéria que trata sobre o caso e que vai ter uma repercussão geral que vai estar na mão do Supremo Tribunal Federal. E aí é óbvio que tem que se observar qual vai ser o critério de julgamento nesse caso aí. E aí, tem um comentário aqui da Cristina Hassen, que escreveu o seguinte, nossa, porque é complicado isso. Fui num CRAS, no Rio de Janeiro, e precisei usar o banheiro e me deparei com um banheiro unissex, no qual as portas eram baixas e tinham frestas, que se podia ver o outro dentro. E isso é constrangedor. Vamos combinar. Conclusão, não usei o banheiro. Difícil. Isso. E assim, é uma queixa das mulheres. E é lógico
que as pessoas trans têm que ter o direito à dignidade. Cara, o que custa ter um banheiro específico em órgãos públicos, um banheiro específico unissex, um banheiro único? Isso a gente encontra em vários lugares. Um banheiro onde pode entrar o homem de uma vez sozinho, ou a mulher de uma vez sozinho, ou um trans, aquele banheiro para uma pessoa usar sozinho. E aí, o banheiro masculino e o feminino. E aí, cada pessoa usa de acordo com a sua vontade. Ah, a pessoa prefere usar o banheiro unissex? Vai no banheiro unissex. Mas é mulher, quer usar o banheiro feminino. E aí ela não vai ser incomodada porque um homem vai entrar lá dentro. Ou mesmo o contrário. O cara é homem, tá lá dentro, de repente entra uma mulher no banheiro, né? E aí vai causar uma situação constrangedora, alguma coisa bem incômoda. Então, assim, é uma questão que, sabe, isso aqui ir para um debate político chega a ser constrangedor, né? Chega a ser constrangedor. Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês. Em 2023, quando Lula assumiu, a Agência Brasil fez questão de falar. Lula, 2 pontos. Farmácia popular foi ironizada pelo Bolsonaro, né? Mas volta com mais força. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o programa Farmácia Popular foi ironizado e diminuído pelo governo passado, mas que retorna agora com muito mais força. Essa matéria é de 2023, não é de agora não. E aí, será que o Lula cumpriu a sua promessa? Não sei, vamos perguntar para o Estadão. O governo federal cortou 5,7 bilhões de reais e atingiu farmácia popular, auxílio gás, Polícia Federal e obras em rodovia. Pois é, parece que o que foi prometido não foi o cumprido. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva cortou 5,7 bilhões em despesas não obrigatórias do orçamento, nesse ano, atingindo órgãos como Receita Federal, Polícia Federal e Exército. Verbas do programa Farmácia Popular, Ensino Integral, ou seja, da educação, e Auxílio Gás, e obras em rodovias federais, entre outros. Por outro lado, o crescimento da demanda por benefícios previdenciários levou o Executivo Federal a aumentar 13 bilhões para a previsão dessas despesas no ano. E a gente não pode esquecer também das boas e velhas emendas que foram aplicadas pelo governo Lula aí para votações dentro do Congresso Nacional. Pois é. É muito tenso isso, né? Porque a gente vê que nem sempre os recursos são aplicados no lugar certo. Teve um estudo de que o rombo da dívida pública brasileira custa para o brasileiro, por ano, 31 mil reais. 31 mil reais por brasileiro. Tá? Eu vi uma reportagem nesse sentido. Então, assim, é insano demais, né? Então, é um absurdo o tamanho da máquina do Estado. Ó, o Bruno Zambelli fez uma publicação, né? Teve uma mulher que foi petista, foi para ver o Lula. E parece que o Lula bateu com a porta na cara dela, ou seja, a segurança não deixou o pessoal chegar até o presidente. E ela fez um desabafo. Acompanha aqui. Somos moradores, mais de 50 anos nesse bairro, e agora queremos descer na nossa rua para cumprimentar o presidente que se diz ser do povo e não pode ficar no meio do povo. Que pouca de uma vergonha é essa? Cadê o nosso prefeito? Cadê o nosso prefeito do município? Cadê? Isso é uma vergonha. Eu estou aqui com a minha sogra com câncer, querendo ir lá dar um oi pro presidente. Nós queremos rever o nosso bairro de novo e nós somos baratos. Eles falam pela segurança do presidente. Que presidente é esse? Que se é o presidente do povo, nós não podemos entrar. E tem mais uma. Eu tenho casa lá embaixo. A minha casa, o meu terreno, eu comprei, eu paguei. Eu tenho o direito de entrar a hora que eu quiser. E nada de ser barado por segurança aqui na frente, na estrada. Pouca de uma vergonha. O que foi dito para vocês que vocês não podiam passar daqui mesmo sendo moradores? Que não pode entrar porque a segurança do presidente barou o povo. Pouca de uma vergonha isso aí. Nós somos moradores. Pois é, você vê que o pessoal não ficou muito satisfeito, né? E é um presidente que não costuma receber o povo. Estranho isso, né? O que você acha sobre isso? Deixa nos comentários aí pra gente. Fechou? Pessoal, volto daqui a pouquinho, meio-dia, tô de volta com vocês com mais conteúdo. Grande abraço e até lá.